E aí, pessoal, sondagens, propostas. Eu recebi algumas ligações hoje sobre isso. E claro, uma nova preocupação que surge no Grêmio exatamente a partir dessas informações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da placa em MDF do símbolo do tricolor. Produto licenciado oficial do Grêmio, todo em alto relevo, uma peça lindíssima para decorar o seu quarto, a sua churrasqueira, a sua sala, para você dar de presente. É muito bonito, é todo em alto relevo em MDF. Está aqui a placa. Eu adoro essa aqui eu adoro. Olha que espetáculo. Símbolo retrô do tricolor. Produto licenciado oficial que você tem aqui direto na descrição com o WhatsApp. Dê de presente, faça um tricolor feliz com a placa em MDF do símbolo do Grêmio. Vale a pena você ter em casa. Gente, hoje vou confessar umas coisas para vocês aqui. Por volta de 2h30 da tarde eu recebi 2 telefonemas. Um de um agente do mercado e um de um empresário de futebol. E ele dava conta de propostas e sondagens por jogadores do Grêmio. Jogadores jovens, inclusive. Não estou autorizado a falar sobre eles, especialmente porque depois eu vou dar o desfecho de como isso se desenvolveu durante a tarde. Uma delas dizia o seguinte: o Grêmio está torrando jogadores. O Grêmio vai vender os jovens por muito pouco dinheiro. Eu perguntei o nome do jogador e tal, me disse o nome. O Grêmio não vai vender por isso. Fiquei com aquela pulga, né? Aí mandei uma mensagem para algumas fontes, alguns amigos que eu tenho no Grêmio, do seguinte: cara, o que tem de sondagem e o que tem de proposta sobre jogadores do Grêmio neste momento? Por quê? Aí eu não disse o nome de quem falou comigo, obviamente. Eu disse: olha, porque eu recebi 2 telefonemas, curiosamente 2 telefonemas, um agente do mercado e um empresário de futebol, dizendo: o Grêmio está torrando jogadores. Me deu o nome de 2 jogadores. E a frase foi a seguinte: tem negócio. O Grêmio não recebeu nenhuma proposta oficial e nenhuma sondagem mais específica sobre qualquer jogador. E aqui eu cito, e não são jogadores, eu não vou citar os nomes lá, mas eu cito jogadores que de alguma maneira o mercado entendia. O Bitelo, o Vijaçante, o Cuiabano, os meninos da base. Nada, nenhuma proposta e nenhuma sondagem mais concreta. O que existe é dentro dos agentes mesmos, alguns clubes olheiros que perguntam pros agentes se aquele jogador vale X, vale Y, mas nada oficial dentro do Grêmio. Nada. E aí eu ampliei a pergunta, que eu disse: tá, mas essa é uma preocupação do Grêmio, né? Porque uma coisa, beleza, não vai vender por 1 milhão, 1.200.000, 1.500.000. Agora, o Grêmio precisa vender. E aí me disseram: sim, precisa vender. O Grêmio vai torrar? Não, o Grêmio não vai torrar os seus ativos. Nós vamos nos sustentar de outra forma até a valorização dos nossos jogadores. Então o Grêmio não vai sair correndo. O que pode acontecer é tu reformular um pouco a construção do teu grupo se tu não vai vender ninguém. Isso é evidente. Imagina, por exemplo, hoje tu tem 4 goleiros, tu não vende o Breno e tu não vende o Chapecó, tu vai ter um 5º goleiro ou tu vai liberar algum deles? Começa aí. Aí depois tu vai pro meio campo. O Grêmio contratou o PP, tá trazendo o Carbarro e já contratou o Cristaldo, né? Eu contei para vocês no vídeo de ontem à tarde. Já contratou. O Grêmio esperava liberar alguém, ou Vijaçante, ou Bitelo. Os outros o Grêmio vai se desfazer. O Renato, por exemplo, pediu a permanência do Bitelo, pediu a permanência do Vijaçante. Mas como é que o Grêmio vai se sustentar? O Grêmio montou um empréstimo de 60 milhões para compor
o mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. A ideia é que a partir de março, com o fim da janela, tu já tem a entrada de algum recurso. Depois começa direito de TV, os ativos, e aí a roda começa a girar. Mas até lá, é o empréstimo que vai pagar. E se não entrar nada, que é o que parece estar acontecendo neste momento, muda um pouco o plano. O Grêmio, e o Paulo Calef deu uma entrevista, o vice-presidente hoje, falando que o Grêmio continua olhando o lateral direito, que é um brasileiro, o Grêmio continua olhando um centroavante, que é estrangeiro, ou seja, o Grêmio está preparado para fazer investimentos. Ah, mas esses são os grupos de investimento que estão fazendo. Sim, é isso aí. Mas é um grande jogo de quebra-cabeça que tu acaba de, nesse momento, a informação sobre saída deixa a coisa muito complexa. Muito complexa. Porque tu não tem nem indício de que vai haver alguma saída. E aí tu começa a ter que te preocupar também como que tu vai montar a estrutura para março, abril, maio, e aí começa o Campeonato Brasileiro. Então, e tudo isso, toda a origem desse meu raciocínio e dessas informações, elas partem do Grêmio torrar jogadores. O Grêmio nem isso tem, né? Porque tu não tem nem o milhão pelos jogadores, tu não tem nada. Tu não tem nada, tu não tem sondagem, não tem proposta. E aí, claro, vem a informação em cima do que eu conversei com um dirigente que disse, não, tem essa de torrar, nós vamos segurar no osso com o empréstimo, com outras fontes de receita, mas não vamos torrar ninguém. Ele não vai liberar jogador do time principal por R$1 milhão. Esqueçam isso, por $1 milhão, no caso. Então esse movimento, essa novidade, me parece interessante da gente conversar. O Grêmio se preocupa? Sim, se preocupa. Hoje existe essa preocupação. Se imaginou que pudesse chegar proposta de 4 milhões de euros pelo Bitelo, de 4 milhões de euros pelo Vijaçante, que o Campas pudesse receber aí 2 milhões e meio, que a base do Grêmio, o Cuiabano, os jogadores mais jovens pudessem também receber, o goleiro do Grêmio, 1,5 milhão, 2 milhões, e nada disso se confirma até agora. Então existe sim essa preocupação de como o Grêmio vai compor, já que o Grêmio precisa para a construção do grupo e obviamente também para incrementar suas receitas, incrementar o departamento financeiro. É uma situação nova, eu fiquei surpreendido com isso, imaginei que tivéssemos já algumas sondagens ou propostas, mas não tem nada nesse momento. Futebol é dinâmico? É, mas nesse momento não tem nada por nenhum jogador do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.